no locus privilegiado da educação, ajudar esses alunos a terem uma outra postura. Esse é um sinalizador muito sério, porque quando se fala professor defende punição severa a aluno, ou vamos expulsar o aluno. Todos são expressões de efeito que, na minha opinião, não corresponde àquilo que acontece no dia a dia da escola. O que existe no dia a dia da escola é, muitas vezes, uma imensa solidão do professor, que tem que tratar as questões de, não diria indisciplina, mas as questões comportamentais, de uma forma geral, na sala de aula, ele precisa tratar solitariamente. É claro que a visão que nós temos é uma visão, até pela entidade que eu represento, que é o Sindicato dos Professores, o SIMPRO, é uma visão dos professores da rede privada, que é bem diferente da situação colocada aqui. Por que é diferente? Bem diferente. Por que é diferente? Em primeiro lugar, o professor da escola privada, professora, ele sofre sim os efeitos de algumas posturas que pode ter, algumas posturas inclusive um pouco mais diretivas. Ele não tem a autonomia que nós exigiríamos para poder responsabilizar esse professor por a falta de uma política dentro da escola. Ele não tem essa autonomia. Quem tem essa autonomia na escola privada é a pessoa da gestão, a direção da escola, a coordenação da escola. Então, para o professor na escola privada é muito difícil, até porque também tem toda aquela relação diferenciada de cliente, né? O aluno é um cliente e o aluno reforça esta visão, a família reforça essa visão. Quer dizer, no momento que o professor enfrenta esta situação de ter ali uma pessoa que se diz cliente, portanto, eu estou te pagando, e isso é muito comum. É muito comum, é muito grave, mas é muito comum. Eu pago e eu quero assim. E nós temos notado também que as direções nas escolas privadas, elas têm uma flexibilidade no enfrentamento de problemas de comportamento que é muito grave. Que é muito grave. Toda vez que em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul, enfim, aparece uma situação de um aluno com arma, ou de um aluno que tenha agredido o professor, ou que tenha agredido um pai, ou que tenha agredido um outro aluno, que acontece também, que a professora refere, isso é notícia em jornal, isso é notícia em televisão, e as escolas começam então a falar no assunto. Mas este assunto, ele morre tal qual a notícia. Na sociedade contemporânea, nos parece que um projeto que trate da valorização das relações democráticas na escola é o que está faltando. Porque não existem heróis, não existem bandidos, existem pessoas que às vezes fazem o certo, que às vezes fazem o errado, mas que precisam, principalmente, os jovens precisam sim um direcionamento, porque a falta do direcionamento traduz para o jovem uma posição de eu posso fazer tudo que eu quero. E normalmente o jovem se sente muito mal com esse superpoder completamente desvinculado aí das questões referentes à sua própria idade e ao seu convívio social. Nós entendemos que era importante trazer aqui também um juiz da infância e da juventude e o doutor Leoberto Branquer, que já outras vezes esteve aqui no programa, é uma pessoa muito habilitada, porque nesse tema tão delicado, doutor Leoberto, em que cabe à escola educar, e quando ela não consegue educar e manda embora aquele aluno que ela não conseguiu educar, muitas vezes, de indisciplinado, ele se torna aquele aluno em criminoso. Ele é um infrator. E aonde vai parar? Vai parar lá, no juizado de menores, já da infância e da juventude. Quando, quem sabe lá, se houvesse um esforço, uma insistência maior, lá na escola pudesse ter impedido que ele chegasse àquele fim. Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite, à mesa. Boa noite, senhoras e senhores. Eu quero agradecer a oportunidade de
discutir a respeito desse tema, porque ele nos mobiliza intensamente no dia a dia do juizado. Eu tenho no meu lugar jurisdicional a função de juiz das medidas socioeducativas, ou seja, eu sou um juiz criminal de menores, e desde esse ponto de vista eu compreendo o fenômeno da transgressão, da violência e até da indisciplina, desde o seu ponto de vista mais extremo, desde a consequência mais trágica, que é o ato infracional qualificado como crime. Mas a pauta que se põe aqui me parece que ela realmente extravasa a questão da educação, e eu já estive aqui no programa em outras vezes para discutir redução de idade penal. Não estive para defender, para discutir pena de morte, mas me parece que ela é muito semelhante. Aliás, os índices são bastante semelhantes quando se pauta a pena de morte, quando se pauta a redução da idade penal. Aqui nós temos 84% das pessoas propondo aquilo que nós podemos considerar uma pena de morte simbólica, psíquica para esses alunos com o processo da sua exclusão do ambiente escolar. Nós temos que compreender isso como uma atitude cultural de violência, uma expressão densa, uma expressão quase que unânime de uma cultura violentadora que nós temos instalado na nossa sociedade, e aqui representada por aqueles que são os indutores da formação das novas consciências, que são os professores. Ora, se os professores estão se expressando dessa maneira, se a sociedade está se expressando desta maneira, na questão da redução da idade penal ou da pena de morte, nós temos que compreender um fenômeno que está subjacente a isso, que certamente é o fenômeno da vitimização. Me parece que essa não é uma pesquisa exatamente a respeito de propostas para a solução de problemas. Nós temos uma pesquisa de vitimização do ambiente escolar. E se nós pesquisarmos os alunos, possivelmente nós encontraremos 84% de vitimizados, se nós pudermos fazer relações. A questão é que, quando alguém enfrenta a consequência de uma violência, o seu ato de resposta automático é desencadear todo um mecanismo que está culturalmente incorporado e que está relacionado à retribuição punitiva, à resposta sancionatória enquanto castigo a ser imposto ao outro, como estratégia de adequação de comportamento. Essa é a aprendizagem que o direito penal nos traz. Quando nós abrimos a caixa preta da história do direito penal, dos presídios, das instituições repressoras, nós vamos compreender que ali está cristalizado o mesmo fenômeno que está instalado em todos os campos de exercício de poder e de controle social. Então, nós não estamos falando de coisas diferentes. O que nós temos é uma legítima demanda de atenção e cuidado e de respeito e de segurança por parte das populações vitimizadas, mas nós temos um equívoco estratégico no que se refere à solução que poderá pacificar a ordem pública. Por quê? Porque a estratégia punitiva ela está historicamente já superada enquanto resultado material. O que nós temos como produto do sistema penal, o que nós temos como produto de um sistema regimental escolar que tenha uma ênfase punitiva, não é a pacificação desse contexto. Qual é a solução? A solução, e aí eu me sinto confortável de comparecer aqui, porque nós trabalhamos hoje uma solução. A solução que nós trabalhamos na cidade de Porto Alegre, com algumas experiências referenciais dentro do juizado da infância e da juventude, dentro de algumas escolas, inclusive do estado, do município também, escola particular, nós testamos o modelo da justiça restaurativa. A justiça restaurativa ela nasce de uma crítica às instituições penais e procura compreender as estratégias de restauração, de superação do trauma resultante de uma infração, de uma violação de direitos, não apenas pelo aspecto formal da violação da lei, daquele descumprimento da regra em abstrato, mas no sentido da compreensão da consequência, quando o autor dessa violação é responsabilizado e não culpabilizado pela reparação do dano que causou. Funciona de uma maneira bastante simples. A ideia central da justiça restaurativa são os encontros, os diálogos entre ofensores e vítimas, mas ela traz consigo um conjunto de elementos que agrega uma reflexão sobre o conjunto de responsabilidades associadas ao desencadeamento. Vamos dar um exemplo prático, doutor Leoberto. Tem havido um grande número de homicídios em Porto Alegre, de latrocínios envolvendo jovens abaixo dos 18 anos.
em todas as idades. Sim, perfeito. Temos 22 homicídios no final de semana. Né? Exatamente, perfeito. Mas como hoje o caso é do estudante, do aluno, vamos supor, um jovem de 16, 17 anos que matou para roubar. Como é que vai se fazer justiça restaurativa com esse rapaz? Bom, eu não estou propondo justiça restaurativa para os 22 latrocínios do final de semana. Estou propondo uma concepção de justiça que coloca em discussão o modelo tradicional. Ela não se propõe a ser um modelo de justiça substitutivo da justiça tradicional, porque a justiça punitiva ela terá sua função mesmo quando o acusado não aceite a responsabilidade. Ela vai permanecer cumprindo seu papel. O fundamental é o ensinamento que a justiça restaurativa nos traz, especialmente, a partir até da infração mais grave, mas especialmente quando as infrações são leves, porque, em regra, toda atuação violenta, ela sintomatiza. Ela é a expressão de um pedido de ajuda, de um pedido de escuta, de uma pulsão interna de alguém que se precisa fazer ouvir e na incapacidade de se expressar através de um mecanismo civilizado, que é o uso da palavra, o diálogo, numa civilização que não dialoga, que é intolerante, acaba se expressando através de meios violentos. Isto vale para um roubo, isto vale também para um latrocínio, isto vale para uma janela quebrada em sala de aula. Quando nós possibilitamos espaço, um ambiente seguro, protegido, em que as pessoas podem trazer à tona o que tem por detrás do seu ato de ruptura, nós conseguimos compreender uma complexidade de fatores causais com a qual nós não estamos habilitados a lidar. Nós temos um funcionamento linear, esquemático, simplista, que não dá conta do grau de complexidade que o fenômeno social atingiu. Então, nós estamos trazendo não um apanágio, não uma proposta de resolver todos os delitos a partir dessa visão, mas sim de ressignificar aquilo que nós temos como prática pedagógica associada a funcionamento. Daqui a pouquinho o senhor vai ter a oportunidade de discorrer um pouco mais. Bom, nós vamos fazer um intervalo aqui no nosso Conversas Cruzadas, que hoje está discutindo a educação, mais uma vez. Mas agora não sob a ótica dos salários dos professores, ou da carência de recursos, ou da deficiência dos currículos, etc. Hoje estamos examinando sob o prisma da indisciplina. E, constatando aqui, o que já era previsível, o tema é muito amplo e tem subdivisões incríveis. Há pouco a doutora Cecília nos lembrou aqui que o aluno indisciplinado de uma escola pública não é a mesma coisa que um indisciplinado de uma escola privada. Então eu vou começar o bloco seguinte, porque cada um começa um bloco, perguntando à senhora, mas aí como é que acontece? Um indisciplinado de uma escola pública, de uma renomada, de uma escola privada, digo, que a senhora representa aqui também o sindicato dos professores do ensino privado. Aí um indisciplinado, incorrigível, o que se faz com ele? Porque os pais estão exigindo que ele seja disciplinado, estão pagando por isso, e hoje se paga muito caro nas escolas privadas. Como é que se resolve? E, renovando aqui a interativa, alunos indisciplinados de forma contumaz devem ou deveriam ser expulsos da escola? 3299-2361, sim. 3299-2362, não. Voltamos.